Pessoal, vamos fazer aquele teste lá que eu falei na última aula, bem no finalzinho. É o seguinte, eu coloquei aqui para fazer um dos testes aí que eu tive um probleminha, eu vou explicar já para vocês. Eu coloquei dois edit texto, um label e um botão. Quando eu clicar no botão, eu vou perguntar se o texto que está na caixa do primeiro edit texto for maior que o edit texto, ele vai falar que o label vai valer o que está escrito aqui no edit texto 1. Se não for, ele vai botar o texto, o que está escrito no edit texto 2, para fazer uma comparação de texto que eu quero mostrar para vocês. Vamos executar o programa aqui. Tá, nós estamos no Delphi, tá? Aqui, ó. Vou escrever aqui Ayrton Guides, que sou eu. O Guides é maior. Vamos colocar aqui Zebra. Zebra é maior. Vamos colocar só o Z. Z minúsculo. Z maiúsculo. Se eu colocar o Z minúsculo aqui, ele vai botar o Z minúsculo aqui. Ou seja, nós conseguimos fazer a comparação. Não importa se você escreve uma palavra gigantesca aqui, ele vai falar que esse é menor, que ele só compara os dois primeiros caracteres. Ok, pessoal? Então a teoria lá que eu falei para vocês funciona. O problema aconteceu o seguinte, vou fechar aqui o Delphi. Está sendo no seguinte, eu queria fazer essa comparação aqui no Processing para vocês. Só que o Processing já tem uma rotina que faz o sort. Então ele não deixa fazer comparação de string. Tá? É a primeira vez que eu vejo isso na minha vida. Visual Basic, C++, o Delphi, o Pascal, todas as linguagens deixa. O Processing, por incrível que parecer possa, não está deixando. Tá? Então se a gente for aqui nas referências, ele tem um comandinho aqui escrito sort. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu estava procurando, não sabia por que ele não estava deixando a gente fazer a string funções. Join, mate, array. Sort aqui, ó. Array, funções de array. Ele faz sorte de array. Tá? Depois vocês estudam esse comandinho aqui que ele faz o sorte automático pra gente. Então, ele não vai deixar eu fazer o exemplo. Nesse caso aqui, no exemplo que eu estava fazendo, eu leio um arquivo texto de 4.500 palavras. Eu peguei um arquivo de 4.533 palavras e eu faço uma troca aqui dos arrays. Ele faz em 110 milissegundos. Tá? Aí eu ia mostrar para vocês o que eu vou explicar agora no Corel. Então vocês prestem atenção no que eu vou explicar, porque daqui para frente eu vou começar a agir da forma que eu vou explicar para vocês em todos os programas que eu fizer, inclusive no microcontrolador. Tá? É o jeito que eu vou programar. Então eu vou explicar para vocês aqui o que eu estou fazendo. Tá? Ó, eu tenho aqui, eu vou dar três exemplos de sorte. Tá? Eu vou pegar essas 8 palavras aqui, mamão, laranja, abacate, abacaxi, melancia, goiaba, uva e laranja, e vou fazer o sorte de como que um programa tem que fazer. Eu vou fazer o primeiro, do primeiro jeito, que é o seguinte, eu travo esse cara aqui e eu pergunto se esse cara que está apontando aqui, ó, eu mando contar de 1 até 7, e esse eu mando contar do que está aqui até 8. Aí eu pergunto o seguinte, o pretinho aqui, eu pergunto, esse cara é maior do que esse? Eu quero deixar os menores lá em cima. Não, esse cara é maior, o que eu faço? Eu ponho esse cara aqui numa variável temporária e troco com esse e ponho esse aqui. Aí eu pego esse cara aqui e desço. Aí eu pergunto se esse cara é maior do que esse. Não, esse é menor. Então esse vem pra cá, esse vem pra cá e esse vem pra cá. Aí eu pergunto se... Aí eu desço esse cara aqui. Aí eu pergunto se esse cara é maior do que esse. O X. Não é. Ele continua aqui nesse lugar. Porque o X aqui é diferente. Aí eu faço a troca aqui, aí eu vejo que não é, né? Eu vou descendo esse carinha aqui até o final. Quando ele chegar aqui, o que eu faço? Eu avanço esse e esse aqui vale 1 a mais. Aí eu pergunto esses dois, esse aqui é menor. Esse vem pra cá, esse vem pra cá, esse vem pra cá. Aí eu desço esse. Aí eu pergunto se esse cara é menor do que esse. Não, esse é menor. Esse vem pra cá, esse vem pra cá, esse vem pra cá. Certo? O que vai acontecer? Eu vou fazer um monte de troca aqui, um monte de troca. E o que acontece? É um jeito errado de se fazer. Funciona, funciona. Tá vendo? Começou já a ficar em ordem alfabética. Se eu descer esse cara aqui, ó, ele vai perguntar abacaxi. Ele vai chegar lá embaixo e não vai ver mais ninguém.
Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar isso aqui e vai apontar para uma mão aqui, ó. Aí ele vai perguntar isso aqui no próximo, mamão e laranja. O laranja é menor. Ele passa a laranja para cá, o mamão para baixo e o laranja para cá. É assim que é feito em ordem alfabética. Tá certo? Você começa a fazer em ordem alfabética. Aí ele desce esse aqui. Não é menor. Esse aqui é G, A, L. É menor. Ele pega isso aqui e joga isso aqui para baixo. Aí ele desce isso aqui. E desce isso aqui. Aí ele vem e desce isso aqui agora. Agora ele vai procurar quem que é o próximo. Aí ele vai comparar os dois. O E é menor, não é? Esse aqui pra cá é menor. Ele vai pegar a laranja, joga pra cá. O mamão joga pra cá. E a laranja joga pra cá. Você tá vendo como funciona? Dá certinho. Tá? E daí pra frente. Não vou ficar fazendo pra gente não perder tempo aqui. Tá? Então você começa a fazer. É dessa forma que é feito nos programas de computador. Era o que eu estava fazendo aqui, ó. Eu mandei fazer um for, tá? Eu peguei uma string temporária aqui, ó. Aí eu mandei contar o do x até a menor das contagens, o y do que vale x, do que está valendo x mais 1 aqui, ó. E o y menor que a contagem. Aqui é a contagem menos 1. O que vai acontecer? Ele está fazendo o que eu tô... se vocês olharem essa rotininha aqui, ó, vou ver se eu amplio para vocês enxergarem. Ele está fazendo exatamente o que eu fiz aqui agora, tá? O segundo método de... Você trava esse primeiro aqui e você compara esse cara com esse. Se for menor, ele só vai fazer a troca quando ele chegar no final. Ele vai ver quem que é o menor. Ó, ele vai ver que ó, ele é mamão aqui. Aí laranja. Laranja é menor, ele vai apontar para cá. Aí ele desce esse. É menor? É menor. Ele vai apontar esse aqui pra cá. É menor? Não, não é. Quando chegar aqui embaixo, ele vê que chegou no final. O que ele fez? Ele vai pegar esse cara que está apontando e vai fazer somente uma troca. Ele fez uma troca. Aí ele volta pra cá, desce esse cara aqui. Aponta pra cá novamente. E desce esse cara pra cá. Aí ele começa a fazer a comparação. Na hora que ele acha alguém que é menor, quando ele chegar aqui no abacaxi, ó. Opa, esse aqui é menor. O que ele faz? Ele aponta esse cara pra cá. Ele continua descendo. Aí o que ele faz? Ele vai pegar esse cara, passa pra cá. Esse passa pra cá. E esse passa pra cá. O que aconteceu? Ele começou a fazer menos troca. Ele só faz uma troca e ele vai encaixando no local. Esse aqui, se eu não me engano, chama Bubble Sort. Não, esse aqui é o Bubble Sort, esse aqui é o Quick Sort, se eu não me engano. É a troca rápida. Ele vê quem que vai entrar no lugar e vai fazendo a troca, tá? Agora eu vou fazer um terceiro método aqui, que é o seguinte, pessoal. Vou até ampliar a tela aqui para vocês enxergarem. O que acontece? Ele começa a fazer a mesma comparação. Só que ao invés de ele trocar esses caras aqui, ele sabe que daqui é de 1 até 8. Ele mantém esse cara aqui. Aí ele pergunta, esse cara aqui é menor do que esse? É menor. O que ele faz? Ele vai trocar, em vez de ele trocar a palavra inteira, ele vai trocar um número. Ele passa o número para cá. E esse passa o número para cá. Ele não vai mais trocar string, ele vai trocar para quem ele está apontando. Ele sabe quem que é o primeiro. E vai fazendo a mesma coisa com os outros. Na hora que ele chegar no final, aí ele vai perceber que esse aqui está aí ele vai descer esse aqui e vai comparar. Aí ele vai ver que esse daqui, o segundo, porque ele já sabe que é o número 2. Ele já está apontando para cá, ó. Mesmo ele apontando aqui, ó, no vermelho, ele está apontando para cá. O que ele vai fazer? Ao invés de ele trocar uma frase inteira, ele só vai trocar o ponteiro, a posição de memória. O que eu quero dizer com vocês é o seguinte, pessoal, para a gente não perder tempo. Para que eu vou ficar movendo todos esses dados aqui, se eu só posso mudar o endereço de memória? Por quê? Porque ele perde muito tempo fazendo o que eu fiz aqui em cima. Trocando para botar em ordem alfabética. Aqui é mais rápido, mas eu continuo trocando os dados, eu continuo pegando. Suponhamos que esse dado aqui tenha 500 letras. Ele tem que pegar 500 letras e trocar 500 letras aqui embaixo. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que você, a partir do momento que você tem um dado na memória, você evite ao máximo mover esse dado da memória. Nós vamos começar, quando a gente acabar a aula de processing, de supervisório, eu vou começar a ensinar, para quem quiser continuar vendo minhas aulas, a fazer visão.
E visão, a gente precisa processar muita imagem. Então eu não posso ficar transportando dados na memória. Então nós vamos acostumar a partir de agora a não mover mais dados na memória do computador. A gente só vai mover os ponteiros. E esse é a base da programação orientada a objeto. Tá? Suponhamos que eu tenho aqui, ó, as minhas funções, os meus métodos e os meus eventos. E eu tenho um dado na memória. Isso aqui são posições em memória. Tá? Pode ser memória de vídeo, que eu estou mostrando na tela. Pode ser uma memória do computador. Pode ser a memória que vocês quiserem. Tá? Pode ser até mesmo a memória do microcontrolador, que eu também vou começar a agir dessa forma no microcontrolador, para evitar que eu transporte dados dentro da memória do microcontrolador. Tá? Eu vou sempre procurar usar a posição que ele tá. Eu não vou ficar movendo dado, porque a movimentação de dados dentro de memória com o processador não é o jeito correto. O jeito correto de você mover dados dentro da memória é com DMA, mas o DMA já é um passo muito avançado para ensinar vocês. Eu vou usar os meus DSPs, eu uso DMA, tá? Mas eu não vou usar DMA. Existem recursos que eu só posso usar o DMA quando for usar CAN. Eu vou explicar como é que funciona e tudo mais. Mas eu vou evitar, porque a partir do momento que eu tenho esses dados aqui na memória, e eu vou usar função, método ou evento nos meus programas, em programação orientada a objeto, esses dados eles já estão na memória. Para que eu vou ficar movendo dado, colocando dado, trocando dado na memória, se eu só posso trocar para onde está apontando? Tá? Só que tem uma coisa, o processing não aceita ponteiro. Tá? Por quê? Porque a gente consegue, você quando monta o objeto, ele já sabe que aquele objeto está na posição de memória. Então, para você mover objetos da memória, ponteiros em processing, na linguagem Java, você não consegue. Em Visual Basic você também não consegue usar ponteiro. Você consegue usar em C e Delphi, você consegue usar ponteiro. Mas, o que acontece? Vocês têm que entender que é o jeito correto de você não poder invadir a memória de outro programa. Para garantir a segurança, por isso que eles não permitem. Mas nós temos que pensar a programar o computador a não mover os dados da memória, principalmente as imagens que nós vamos estar tratando, tá? Desenhos e tudo mais. Evitar desenhar na memória também é um jeito errado. É melhor você deixar o desenho pronto, que nem o Windows faz quando ele tem ícone. Se vocês procurarem nas pastas do Windows, você vai ver que tem vários ícones, né? O próprio CorelDRAW aqui, ó, esses desenhos estão tudo desenhado. Ele não fica desenhando isso daqui. Ele deixa a imagem pronta, feito com outro programa, com Photoshop, com Photopaint, em qualquer programa de desenho, certo? E você usa esse desenho pronto, você não fica desenhando, porque isso rouba muito processamento. E a gente precisa de velocidade a partir de agora, tá? Principalmente para mover dados. Um dos jeitos errados também de vocês fazerem é colocarem um monte de if, né? Vou ensinar vocês a não usarem tanto if, usarem o case, né? Que a gente chama de case. Caso seja um evento, você faz uma coisa, senão você faz outra. Só que você coloca um break para você sair do loop, para você não ter muito processamento. Então é isso que eu vou ensinar vocês. Então, se o dado está na memória, evitem fazer deslocamento de memória, porque isso pega muito, muito processamento. Então, vocês, se precisarem mover os dados, movam um número para onde ele está apontando. Isso vocês conseguem fazer, que eu estava fazendo aqui, ó. Vocês estão movendo a posição de memória. Quem que é o primeiro? Vai chegar uma hora que ele vai falar que o primeiro, aqui, ó, o primeiro dado, vai ser esse cara aqui, o abacate, ó. Ele vai colocar o número 3 aqui em cima. No final das contas, ele vai colocar o número 3 aqui. Aí ele vai colocar o número, que é o primeiro, depois ele vai colocar o número 4 aqui, que é o abacaxi. Aí se vocês usarem esse método aqui, ó, esse método que eu estou fazendo, era igualzinho aqui de cima. Vocês têm que usarem agora esse método aqui, ó, de troca. Vocês comparam todo mundo, quem que é o menor, e vai jogando. Ó, aí ele sabe que o primeiro dado é o dado número 3. O número 3 quem que é? É o abacate. O segundo dado mais importante é o número 4. Quem que é o 4? É o abacaxi. Tá vendo? O número 4 é esse aqui, ó. O número 3 é esse aqui, ó. Abacate, número 4 é abacaxi, certo? E assim por diante. Vocês conseguiram entender? Se vocês não conseguiram, vocês me mandam um e-mail que eu explico novamente. Tá? Eu não consegui fazer isso no Processing, por causa que ele não deixou aqui, ó, fazer a troca. Tá? Aí vocês... Tem um tempinho aqui ainda, ó. Ele fez em 109 milissegundos. Eu estou fazendo troca de todo mundo, ó. Eu vou isolar uma troca aqui do Processing, ó. Ó, eu vou tirar uma linha só. Ele estava em 109 milissegundos. Tá? Vamos executar de novo. Ó, caiu para 54. Só de tirando uma troca no Processing.
Tá certo, pessoal? Até mais.